Bom, então, oficialmente, boa tarde a todos. Só um minutinho, Samuel, tá começando ainda. Tá demorando mais para ser visto aqui. Tá aparecendo o meu vídeo, eu não consigo me ver. Tá sim. Tá aparecendo. Pronto, tá gravando já, Samuel. Pode começar. Então, oficialmente, boa tarde a todos e a todas. Um prazer apresentar meu amigo e colaborador aí, Carlos do Rei Filho, professor da UFAL. Ele vai falar sobre uma classe de hipersuperfícies mínimas 3-dimensional. Então, fique à vontade, Carlos, e de antemão já obrigado aí pela contribuição no evento, segundo o Encontro de Geometria Diferencial da UFES. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar do evento e gostaria de parabenizar pelo evento. É o segundo, acho que é o segundo, né? Espero que tenham todo ano, não sei, espero que tenham mais. E se convidar, agradeço, tá? Então, antes de tudo, eu peço desculpas antecipadas se caso tiver algum incômodo, um barulho ou algo assim. E vamos lá, vou começar, tá? Eu vou já começar apresentando o problema, tá? É um trabalho conjunto com o Samuel e está em fase de redação, tá? Então, o problema que a gente estudou foi o seguinte: a gente estudou variedades riemannianas que podem ser imersas como hipersuperfícies em dois ambientes distintos, tá? Formas espaciais. O C é a curvatura seccional, que vale -1, 0 ou 1. E a gente supõe que a variedade pode ser imersa nesses dois ambientes e supõe que uma das imersões é mínima. E a gente tenta entender, do ponto de vista intrínseco ou extrínseco. Os resultados são locais e porque a gente começou a estudar esse problema, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o problema sem a hipótese de mínima. Se você tiver hipótese de mínima, o problema tem tiveram vários estudos em dois casos distintos, tá? O caso n maior ou igual a 4. Quando n maior ou igual a 4, Ducharme e Deiser provaram que a métrica de M tem que ser conformemente euclidiana. Tá? Suponho que tem duas imersões em ambientes diferentes, então a métrica tem que ser conformemente euclidiana. E a gente sabe, por Cartan, que se você tem uma hipersuperfície cuja métrica é conformemente euclidiana, para a dimensão maior ou igual a 4, então a imersão tem uma curvatura principal de multiplicidade pelo menos n-1. Tá? Então, dá para concluir pelo Cartan que... Então, a consequência né? A M é conformemente euclidiana e as duas imersões têm curvatura principal de multiplicidade n-1. Aí, Rui, Deiser e Togero, em 92, eles conseguiram dar uma descrição um pouco mais genérica para essas coisas e foi mais ou menos assim. Eu vou fazer tal caso onde uma está no Rn+1 e a outra está no Sn+1, tá? Os demais casos são similares. Mas o que acontece é que, se você supõe que tem uma imersão, deixa eu diminuir aqui, porque senão não vai dar. Se você supõe que tem uma imersão no Rn+1 e ela admite uma outra imersão no Sn+1, tá, essa pode ser a F, tio e essa F, tanto faz, tá? São duas imersões. Então, eles mostraram que essa aqui pode ser, você consegue um mergulho isométrico, chamado de H, tá? Um mergulho isométrico no Rn+2, e aqui você inclui uma inclusão umbilical, né?
chamar de I, de sorte que você tem uma... Tá? Quando você inclui isometricamente a Rn mais 1 e a Sn mais 1, você tem uma M barra aqui, que é a interseção dessas duas aplicações, que eu vou chamar de M barra, que é H de Rn mais 1, interseção e de Sn mais 1. Pronto. E sobre essa M barra, eles conseguem uma isometria de M barra nessa M, tá? Que eu vou chamar de P, de sorte que as coisas comutem, no sentido de que Φ de M barra em M e a Φ é uma isometria, e além disso, F bola Φ é igual a I a menos 1, restrito a M barra, e F bola Φ é igual a H menos 1, restrita a M barra. Basicamente, ele diz que essas imersões são composições, né? Na verdade, são composições de imersões. E aí tem alguns resultados desse caso se a gente adiciona hipóteses adicionais. Por exemplo, por Cartan, a imersão tem uma curvatura principal de multiplicidade n-1. Então, se você supõe que a curvatura de multiplicidade n-1 é lambda, e chama a outra de mu, e supõe, além disso, que a lambda e mu são diferentes, mas mu é função de lambda, então, no artigo do Carl-Geiser, de hipersuperfície de rotação, eles conseguem garantir que a imagem da imersão está contida em uma superfície de revolução, tá? E a curva perfil dessa hipersuperfície é dada por essa equação. Tá? E, além disso, se a F for mínima, então ela é um catenoide. E outra coisa é que então, são 3 hipóteses adicionais, tá? Cada caso desse é uma hipótese diferente. E o terceiro caso é que se você supõe que a FFT tem curvatura média constante, então a variedade ou é de curvatura seccional constante ou é um produto dessa forma. Aqui a M-1 é de curvatura seccional constante também, tá? Então, são esses resultados que a gente encontra na literatura em relação a esse tipo de problema. E quando a gente está em dimensão 3, o caso n igual a 3, um artigo recente de Canevaro e Tojeiro, 2018, para ser mais preciso, eles estudam esse problema para o caso. O problema é, eu tenho uma imersão, e uma imersão de uma variedade, e existe uma outra imersão, né, uma segunda imersão. Então, eles conseguem provar que se a F tem uma curvatura principal de multiplicidade 2, então, ou a F é de rotação, e a curva perfil, eles dizem que é solução de uma EDO, que eles chamam de C-hélice, ou IAF-TIL é um cone generalizado sobre uma superfície de curvatura constante, ou, que é o caso dual, do caso 1, desculpa. O item A. Se F tem uma curvatura de multiplicidade 2, então, ou F é de rotação, e a F-TIL é um cone generalizado, ou a F e a F-TIL são descritas como no caso anterior, no caso que eu descrevi do Rui, tá? E o caso dual do item A é que se F tem uma curvatura principal de multiplicidade, uma curvatura principal identicamente nula,
Então, F é um cone generalizado e a F-til é de rotação e a curva perfil é uma CS. Então, esses dois casos são casos duais, tá? Então, no caso N igual a 3, para curvatura de multiplicidade 2, esses são os exemplos. E a gente, como eu falei, a gente está interessado em estudar esse tipo de problema, só que com a hipótese de mínima. Tá? Só que, para a dimensão 3, eles conseguiram uma caracterização geral para 3 curvaturas principais distintas. É o que a gente vai ver agora, tá? Para isso, a gente precisa introduzir algumas notações, definições. A caracterização é dada em termos de hipersuperfícies holonômicas. Tá? Uma hipersuperfície é localmente holonômica ou holonômica se ela admite um sistema de coordenadas em que as curvas coordenadas são linhas de curvatura da imersão. Tá? E, nesse caso, se você denota por V pequeno a norma dos campos coordenados e denota por V maiúsculo como sendo a função que completa o alto valor, né? VJ sobre VJ é a função curvatura principal nesse sistema de coordenadas. Tá, então, se você chama V pequeno desse jeito e V grande o cara que completa aqui, então você consegue escrever a primeira e a segunda forma fundamental da hipersuperfície nesse sistema de coordenadas dessa forma. Tá? E a gente chama de V pequeno, V minúsculo e V maiúsculo, o par associado à hipersuperfície. Então, é claro que existem vários sistemas de coordenadas holonômicos e a gente fixa um para poder estudar. E tem resultados que relacionam esses sistemas de coordenadas, não tem muito problema não, para o que a gente quer fazer, pelo menos. Tá? E quando você escreve as equações de Gauss e Codazzi, você tem uma hipersuperfície. Aí tem as equações de Gauss e Codazzi. Quando você escreve Gauss e Codazzi nesse sistema de coordenadas holonômicos, então você fica com SEDP. SEDP é Gauss e Codazzi no sistema de coordenadas. Tá? E o interessante dessa proposição, que é uma proposição chave no estudo desse tipo de problema, é equivalência recíproca, né? Se você tem uma solução desse sistema de EDP, onde o V pequeno é maior que zero, porque o V pequeno é a norma do campo coordenado, então, se você tem uma solução desse sistema com essa condição, em um aberto simplesmente conexo, então, essa solução, ela define a primeira e a segunda forma de uma hipersuperfície, que é localmente holonômica. Então, estudar soluções desse sistema é importante para alguns tipos de problema e é o que a gente faz nesse trabalho. Pois bem. Então, Canevaro e Tojeiro, eles conseguiram apresentar uma caracterização para esse problema. O problema, novamente, eu tenho M3, estou supondo que ela pode ser imersa em 2 ambientes distintos. C-til diferente de C, tá? Então, esse é o problema que eu tanto falo. Então, eles conseguiram apresentar essa caracterização, ou seja, as hipersuperfícies que podem, a recíproca desse resultado, né? Hipersuperfícies que são imersas em 2 ambientes, e você supõe que uma tem 3 curvaturas principais distintas, então a outra também vai ter 3 curvaturas principais distintas, tá? Então, se você supõe que uma tem 3 curvaturas principais distintas, então eles provam que a hipersuperfície é holonômica e que o par Vzinho Vzão associado satisfaz essas 3 equações algébricas. Tá? Então, a ideia para desenvolver o nosso trabalho foi
acrescentar a hipótese de mínima em uma das duas imersões e ver o que acontece com as soluções do sistema anterior. Certo? Então, inicialmente, a gente percebeu que tinha na literatura já algumas coisas para multiplicidade 2, supondo que uma curvatura tem multiplicidade 2. Basicamente, essa proposição é se a gente junta esse artigo recente do Canevaro e Tojeiro e o artigo de rotação do Manfredo. Então, suponha que tem F e F-til, duas hipersuperfícies. Suponha que a F é mínima e que ambas as hipersuperfícies têm uma curvatura principal de multiplicidade 2. Então, a F é um catenoide e a F-til é de rotação. A primeira e a segunda forma fundamental de F e F-til são dadas por isso, e em que a gente diz exatamente quem são as funções, tá? Da métrica. As funções, essa é a primeira forma fundamental da variedade, e aqui é a segunda forma fundamental da F, e essa é a segunda forma fundamental da F-til. Então a função, eu preciso dizer quem é V2, alfa, lambda, mu, lambda til e mu til. Então, elas são dadas por essas equações aqui, tá? V2 é uma função de uma variável apenas, que é a solução dessa EDO. Isso é dado está no artigo do Manfredo, basicamente. E o alfa satisfaz essas equações, os lambdas são dados assim porque a hipersuperfície é de rotação. E o que a gente ganha de novo é a relação entre a F e a F-til. A F e a F-til, o lambda mu, o lambda til e o mu til, eles devem satisfazer essa condição. E essa condição é quando a gente impõe a condição de mínima. Tá, então, basicamente, quando as duas dimensões têm uma curvatura de multiplicidade 2, vale isso. A gente tem como é a cara da primeira e segunda forma fundamental. E o que a gente fez foi o caso em que tem três multiplicidades, tem três curvaturas distintas, né? Seja F, uma hipersuperfície mínima, a qual existe uma imersão isométrica em um outro ambiente diferente. Se F e F-til não são como na proposição anterior, ou seja, estou supondo que F e F-til têm três curvaturas principais distintas. Tá? Dá para ver que se a F tem três curvaturas principais distintas, a F-til também vai ter três curvaturas principais distintas, já? Então, se eu suponho que F e F-til não são como na proposição anterior, ou seja, se a F e a F-til tem três curvaturas principais distintas, que era o caso que faltava, então a gente tem essas condições. Ou C é igual a 1 e o C-til é menos 1, ou C é igual a 0 e C-til é igual a menos 1. E C-til é igual a menos 1. Porque, observe que tem C e C-til pertence ao conjunto 0, tá? Tem várias possibilidades para F e F-til, mas quando a gente analisa, faz uma análise, a gente consegue provar que acontece isso, tá? Só tem esse caso. E, além disso, nesses dois últimos casos, a F e a F-til são localmente holonômicas e o par associados são esses dois, V e V-til, V e V-til, V pequeno e V maiúsculo, V pequeno e V-til maiúsculo. E, além disso, a primeira e segunda forma fundamental, nesses dois casos,
são dadas por isso. Tá? A gente consegue dizer quem são. E tá? O que aparece aqui é que a função V1 deve satisfazer SDO. E, no outro caso, ela deve satisfazer SDO. Tá? A gente consegue... SDO aqui dá para resolver explicitamente. E essa daqui a gente só garante que tem solução local. Pois bem, então a gente consegue dizer quem é a primeira e segunda forma fundamental das duas imersões, tá? Essa aqui é a segunda forma da efetiva e essa é da F. Tá, então, deixa eu voltar aqui rapidinho. É isso, então, eu tenho M3, suponho que ela pode ser imersa em dois ambientes. Tá? Onde C e CT8 está nesse conjunto, e a gente consegue provar que tem restrições, ou seja, C é igual a 1, e CT é igual a menos 1, ou C é igual a 0 e CT é igual a menos 1. Ou seja, não tem exemplos de hipersuperfícies mínimas, pode ser imersa na esfera e no RN ao mesmo tempo. Só tem esses dois casos aqui. A demonstração é um esboço dela, tá? É mais ou menos assim, ó. Tá. Como a F admite imersão, como a M pode ser imersa em dois ambientes distintos, e a F é mínima, então vou olhar para F. O teorema do Togero e Canevaro garante que a F é localmente holonômica e que o par associado satisfaz as equações algébricas em 6, e como ela é holonômica, o par associado satisfaz esse sistema de EDPs. Então, basicamente, a gente vai começar tentando entender como são as soluções do sistema 7 que satisfazem as equações em 6. Primeiro, suponha que V1 é igual a V3. Tentar entender como funcionam alguns casos particulares, tá? Quando você supõe que V1 é igual a V3, aí o sistema, as equações em 6, elas se reduzem drasticamente e elas ficam assim, né? Você tem uma relação entre V1 e V2, a V1 é constante, V2 maiúsculo é 0 e a V3 maiúsculo também é constante. E a V1 é menos a V2, né? Então, você tem isso, e quando você joga isso no sistema, você reduz o sistema a essas duas equações. Apenas uma equação, uma IDO, na verdade, com essa condição aqui que, né, se você tem o V1, solução dessa equação, você consegue o V2 e o V1 maiúsculo, e daí você recupera todas as outras. Então, quando você olha para esse EDO, aí você percebe que, para alguns valores de C, ela não tem solução. Só vai ter solução para aqueles dois casos particulares que eu falei anteriormente. Tá? Então, quando você supõe que V1 é igual a V3, é quando você encontra essas soluções. Aí você tem a primeira e a segunda forma fundamental, onde essas EDOs são dadas por aquela análise que eu fiz. Por essa daqui, né? Sai da equação 8. Pois bem, então, se você supõe por absurdo agora, que existe uma solução do sistema, das holonômicas, que satisfaz as equações 6. Tá? Só para fixar, sistema 7, supõe que existe uma solução do sistema 7 e satisfaz as equações em 6. Ou seja, suponha que existe uma imersão F mínima, e além disso existe uma outra, né? Em um outro ambiente CT. Então, quando você supõe isso, você pode fazer o seguinte brincadeira. A gente modifica o sistema 7, com
com essa função. Tá. A ideia final é tentar provar que o sistema não tem solução. A ideia final é provar que, basicamente, que o sistema 7 não tem solução. Então, quando eu suponho que V3 é diferente de V1, eu defino alfa desse jeito, onde a φ está definida assim, né? E daí, a φ é diferente de zero sempre, tá? Porque essa hipótese aqui vai garantir que a φ é diferente de zero. E daí, quando a gente olha para, modifica o sistema anterior, o sistema fica desse jeito. Então, deixa eu voltar rapidinho aqui. Esse sistema 7, ele depende de várias funções, né? Ele depende de 3 funções, que são as V pequenas, depende de 6 Hs, então tem 9, e os V grande. Então, tem 12 funções, e não tem todas as derivadas de primeira ordem das funções. Por exemplo, não tem as derivadas de primeira ordem das H e J, só algumas. Então, com essa mudança, quando eu incluo essa função alfa-i, a gente consegue um sistema que depende apenas de V1, V2, V3, alfa1, alfa2, alfa3 e o V1 grande. E esse sistema de DDPs é completo no sentido de que tem todas as derivadas de todas as funções, derivadas de primeira ordem. Tá? Então, a gente tenta estudar esse sistema e o que acontece, basicamente, é que depois de um longo estudo sobre eles, a gente consegue algumas propriedades para as funções. Em particular, a gente consegue algumas... Dentre as propriedades, a gente olhou apenas para as propriedades que envolvem essas funções que a gente incluiu, tá? Para alfa1, alfa2, alfa3. E as propriedades são essas. Que em todo ponto da variedade, uma das 3 funções se anula. A segunda propriedade é essa, que não existe um aberto U da variedade em que ambas as funções se anulem identicamente. A terceira é, não existe um aberto em que 2 das funções se anulem e a terceira não se anule. E a última é que não existe um aberto em que uma delas não se anule, quer dizer, em que uma delas se anule e as outras 2 não se anulem. Tá? Quando a gente prova essas 3 propriedades, aí a gente encontra uma contradição como um todo. E a contradição é assim, ó. Porque o item 2 garante que existe um aberto e um índice, né? Uma das funções, de modo que uma delas não se anule desse aberto. Um aberto U da variedade, e nesse aberto U, a função alfa-i não se anula. Aí, quando eu aplico a propriedade 3, a propriedade 3 diz que não existe um aberto em que 2 funções se anulem e a terceira não. Então, quando eu aplico 3, eu garanto que existe um ponto e, portanto, um aberto, né? Um aberto U', em que alfa-i e um outro índice, uma outra função, que eu chamei de alfa-j, essas 2 funções não se anulam no útil. E daí, quando eu aplico, eu olho para a propriedade 4, ele diz que não existe um aberto em que uma das funções se anule identicamente e as outras não. Então, pela propriedade 4, existe um aberto, um ponto, e, portanto, um aberto, né? Mas é necessário apenas um ponto, P0, em que as 3 funções não se anulam nesse ponto, P0. Aí isso contradiz a propriedade I. E aí acaba. O absurdo foi supor que eu tenho mais exemplos além daqueles que eu apresentei. Essa técnica foi baseada em 2 artigos, na verdade, feito por
pelo Rui Tojeiro e comigo. Então, a gente adaptou a demonstração para tentar ver o que acontecia nesse caso particular, tá? E nesse problema que a gente estudou uma face um pouquinho diferente. A gente estava estudando tem uma imersão tá? A gente supõe que a M é conformemente euclidiana e mínima. Tá? Porque, novamente, o Canevaro e Tojeiro, Samuel e o Rui, eles provaram uma caracterização parecida com a do... Supor que tem uma... que a M pode ser... Suponha que a M pode ser imersa em dois ambientes. Aí o Samuel e o Rui conseguiram aquela caracterização que eu apresentei anteriormente. Então, para esse outro problema, que é eu tenho uma imersão onde a M é conformante euclidiana e ela tem três curvaturas principais distintas. Eles conseguiram uma caracterização parecida também e a gente tentou explorar essa caracterização. Então, a gente, supondo que a F é mínima, que a F ficou brincando com as curvaturas principais dela, tá? Então, em particular, para as mínimas, a gente conseguiu uma descrição bem fechada, porque, a princípio, para a dimensão 3, essas hipersuperfícies não eram bem conhecidas. Novamente, para a dimensão maior ou igual a 4, existem vários trabalhos e, de fato, eu acho que eles fecham esse problema. Eles dizem de forma satisfatória como são as imersões, onde a M é conformante euclidiana e mínima também. Então, para esse caso daqui, a gente conseguiu provar esses teoremas. Tá? Eu tenho uma hipersuperfície conformante euclidiana, CMC, na verdade, com três curvaturas principais distintas, aí a gente conseguiu provar que ela tem que ser mínima. E, como elas são mínimas, aí a gente consegue provar depois que, no caso em que C é diferente de zero, ou seja, quando o ambiente é a esfera ou hiperbólico, por exemplo, então, a F de M tem que ser um aberto de um cone generalizado sobre um teorema de Clifford. Então, a gente diz exatamente quem são elas. E quando C é igual a zero, quando a gente está no R4, então a gente consegue garantir que existe uma família, um parâmetro de exemplos 2 a 2 não localmente isométrico, tá? Então, para esse problema de conformidade euclidiana, a gente consegue uma descrição bem existe uma classe de hipersuperfícies que satisfaz essas condições, mas no caso que a gente está estudando recentemente, não, né? Só tem aqueles dois exemplos e pronto. Tá? Então, a gente estudou, também foi estudado o caso de conformidade euclidiana, onde a gente supõe que a F tem curvatura escalar constante, né? E a técnica, novamente, foi a mesma. Então, resumindo, ainda falta muito para explorar algumas propriedades adicionais para... Deixa eu voltar um pouco aqui. Para isso, né? Que é esse teorema que foi publicado recentemente pelo Samuel e pelo Rui, que é essa caracterização. Tem muito a ser explorado, e a gente fez algumas coisas só, mas tem muitos trabalhos que a gente pode fazer ainda
porque tem essa caracterização e tem várias perguntas por trás. Isso não classifica todas. É só uma caracterização em termos de soluções de EDP. No artigo deles, tem mais coisas, tá? Em relação a essas caracterizações, mas fica por aqui mesmo. Então, eu fico por aqui, eu termino aqui e gostaria mais uma vez de agradecer o convite. E é isso. Tudo bem, cara. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? Maria levantou a mão ali. Só por curiosidade, Carlos. Certo. A construção de exemplos, assim, para esse teorema de vocês. Vocês têm muitos exemplos? Porque você mostrou, se não me engano, 2, não foi isso que você estava comentando aí? Eu digo exemplos que satisfazem os teoremas de vocês. Certo, certo. Então, o que a gente provou, Maria, é que só tem esses exemplos, né? Que os únicos exemplos que satisfaz as hipóteses do teorema são exemplos onde a primeira e a segunda forma fundamental são dadas por isso. E, de fato, a gente não consegue integrar, digamos assim, porque a gente precisaria integrar, né, voltar, usar o teorema fundamental. O teorema fundamental garante que existe e só garante a existência. Então, às vezes, dá para integrar e encontrar, de fato, exemplos, mas a gente, na verdade, não tentou fazer esse processo inverso para encontrar exemplos. Ah, entendi. Então, no caso, você não tem explicitamente os exemplos, é isso? Explicitamente, como assim? Porque, assim, às vezes, para a gente é suficiente dizer como é a primeira e segunda forma fundamental. Sim, sim. Em algum sistema de coordenadas, né? Mas, como, por exemplo, se a variedade tem curvatura seccional constante ou algo do tipo, se é produto, alguma propriedade, digamos, intrínseca da variedade, a gente não conseguiu ainda. Tá certo. Muito obrigada, viu? Tá. Mais alguma questão, pessoal? Então, vamos agradecer o Carlos mais uma vez. Parabéns, Carlos, pela apresentação.